Paz do Senhor a todos. Vou trazer uma rápida reflexão lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo do 10 ao 13, que nos diz assim, assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo, e fez-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Nós vemos aqui, meus irmãos, que na passagem do 1 Samuel capítulo 16, como Davi foi ungido rei, Davi é o 8º filho, oitavo filho, o mais novo de 7, tinha 7 irmãos na frente dele, então Davi era o mais novo, o 8º. E sempre Davi, quando nós vamos lendo, Davi sempre era deixado de lado, sempre era deixado lá apacentando as ovelhas, e sempre os irmãos estavam em casa, usufruindo do bom e do melhor, enquanto Davi estava lá, cuidando das ovelhas, cuidando dos afazeres de casa. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes de nós, pessoas que se colocamos na obra de Deus, somos chamados para fazer uma obra, muitas vezes nós se vemos como o menor da casa, como aquele que não consegue, que não pode, que não tem. Muitas vezes se fazemos até mesmo de coitadinhos, de pessoas que são incapazes de fazer tal obra na qual foi chamado pela nossa liderança, sabendo nós que toda liderança ela é direcionada por Deus, e quando uma liderança chega, entrega algo a um de nós, sabemos que ali Deus é quem tem posto em seu coração de dar tal coisa, tal responsabilidade, porque Deus é quem conhece o homem. Inclusive o próprio Deus vai dizer para Samuel: você vê como o homem vê, mas eu não vejo como o homem vê. O Senhor vê o fundo do coração, ele não vê como o homem vê. Então o que é que eu deixo para a nossa meditação nessa noite? O Senhor, ele tem nos contemplado, ele tem visto as nossas obras, ele sabe se nossas obras são feitas de coração ou se são meras, digamos que coincidências, meras formas de se aparecer e tudo mais. Quando você recebe uma oportunidade das mãos do seu dirigente, quando você recebe uma oportunidade nas mãos de alguém, até mesmo do seu patrão, é porque Deus sabe que você é capaz de fazer tal coisa e usa tal pessoas para nos abençoar e nos guiar por onde devemos ir. Claro, todo princípio tem que ter o que? Obediência. Então, se nós obedecemos aos nossos líderes, e quando nós se pomos na frente daquela obra que o Senhor tem nos dado, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, e fazemos ela como se fizéssemos para o Senhor, como diz lá na passagem bíblica, que eu não me lembro agora no momento, mas quando nós fazemos algo como se fosse para o Senhor, ele nos honra. E Davi foi assim, a vida de Davi foi assim, ele fazia tudo de conforme era mandado, confiando no Senhor, e ele foi honrado no meio de seus irmãos. Se passaram 7, mas Davi é quem foi ungido rei, porque o Senhor conhecia o coração de Davi, assim como ele conhece o meu, como conhece o seu. Então, neste vídeo eu quero deixar rapidamente essa reflexão. Confie no Senhor, porque ele conhece o seu coração. Conhece o seu coração, conhece meu coração. Então ele não vai dar uma obra nas suas mãos, uma obra que nós não sejamos capazes de executá-la. Então confie no Senhor, e mais ele fará.